Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, todo mundo. Seja bem-vindo e bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vira e mexe eu apresento dentro dos meus atendimentos e eu vejo que as pessoas desconhecem, né? De novo, todo mundo pensa que a carreira é uma linha, né? Eu entro no trabalho e vou desenvolvendo e eu vejo o que vai acontecer. Mas, na verdade, existe uma coisa, né, chamada de carreira em Y, né? Nós temos duas áreas para ir, dois caminhos. E aqui eu não estou para falar que tem um caminho certo, que tem um caminho errado, mas esse encontro vai mostrar mesmo como se fosse um guia para você entender. Espera aí, eu tenho essas características, então esse lado é melhor. Não, eu tenho aquelas características. E aí, atrelado a isso, eu vou falar da carreira Y, que vai falar sobre comportamento, vai falar sobre algumas habilidades. E eu já recomendo, se você nunca fez uma análise DISC, tem uma plataforma chamada, é um aplicativo que você instala em qualquer celular, Android, iPhone, chama Peixe 30, a palavra peixe e os números 3 zeros, né? 30, Peixe 30. Lá dentro tem uma análise DISC que você pode fazer e vai falar um pouco sobre isso, né? Para você começar a entender quem é você, né? Então, quando a gente fala isso de carreira Y, que fala da parte técnica, da parte de ser liderança, da parte de ser referência, de ter o conhecimento técnico, é muito sobre isso. E aí, a evolução da carreira Y, né. Então, assim, todo mundo pensa que existe uma carreira linear, né, eu vou subindo e vou chegar não, pode acontecer, tudo bem, mas pode ser que vai chegar um determinado momento que você pode ir por um lado, que você vai ser generalista, com foco em gestão, liderança, e tem um lado de especialista, com foco em domínio técnico. Eu já permeei os 2 lados, né, eu já fui enfermeiro controlador de infecção, e eu já fui desde coordenador, supervisor, gerente, e que é uma parte mais especialista que também eu tinha uma equipe. Falando a grosso modo, é bem isso. O generalista, ele vai para gestão, então gestão está relacionado com equipe, com negócios, né, com lidar com pessoas. Especialista foca em conhecimento técnico. E aí, quando fala do perfil do generalista, né? Então a gente precisa entender que, de novo, não estou falando o que é o certo, o que é errado, mas o que você precisa entender e aproveitar é entender toda essa parte de, peraí, eu tenho essas habilidades, eu tenho esses talentos, eu tenho mais facilidade em fazer isso, mais facilidade em fazer aquilo. Então, quando fala do perfil generalista, nós vamos falar gostar de pessoas, resolver conflitos, tomada de decisão, organização de processos e enxergar o todo, né? A famosa ter a visão sistemática, mas também ter um olhar sistêmico, né? Quando você consegue entender tudo, né? Então isso daqui é do motor interno, né? Quando fala do território de atualização, né, dos cargos, e aí tem, né, coordenador, supervisor, gerente, diretor, executivo, então é tudo ligado, se você for ver, a parte da gestão. E aí eu preciso entender isso e cruzar. De vez em quando, chega algumas pessoas e falam assim, Obed, eu quero sair da assistência, eu quero ir para outro lugar. E aí eu falo, perfeito, para onde você quer ir? Ah, eu quero ir para o cargo administrativo, eu quero ir ali para operação, um cargo mais administrativo. Quando eu começo a falar sobre algumas habilidades, você vê na cara da pessoa que ela vai murchando, assim, que ela não tem nada daquilo. Então, o bom de entender as áreas não é nem para, eu sei que eu quero ir, não, mas também, peraí, eu vou começar a entender, porque eu ainda estou aqui como nem generalista, nem especialista. Sou júnior, mas teve a oportunidade de trabalhar num projeto, teve a oportunidade de trabalhar em alguma tarefa ali que vai começar a me incluir nas atividades que me coloca numa liderança, não direta, mas indireta. Então, é um momento bom até para começar a entender. Hoje eu fiz uma conversa com uma amiga minha sobre carreira, e ela era gestora, mas também especialista, ela está voltando para o mercado, e eu falei, ó, a gente precisa colocar na ponta do lápis as coisas boas, as ruins, para você começar a entender. E aqui eu trouxe isso daqui que fala como se fosse, né, anatomia, né, as competências, por quê? Uma vez que eu entendo que, sendo especialista, né, gestão, aqui lembra, aqui é como se fosse aquela roda da vida que é de 1 a 10. E aí, o que tá maior é o que mais tem sobre aquilo que você precisa fazer. Então,
O que mais tem? Gestão, tomada de decisão, delegação. Lembra que eu fiz um encontro sobre liderança e delegação? Negociação, porque você fala assim, peraí, mas negociação, a gente lembra lá do policial que trabalha na anti-sequestro e tudo mais, mas não. Se você for ver o dia a dia, quando nós lidamos com uma equipe grande e ainda nós somos responsáveis por uma equipe que vai falar com a gestão de outra equipe, vai ter ali uma negociação, vai ter que ter toda uma conversa. Inteligência emocional, como sempre, né? Comunicação, liderança, aí começa. Processos, dependendo do lugar que você trabalha, os processos estão mais relacionados nos cargos lá da qualidade, segurança, práticas assistenciais, que acaba centralizando os processos dele e implementando os processos. Finanças, dependendo nem vai ver, indicadores, dependendo do lugar vai ter um lugar, planejamento, gestão. Então, assim, eu preciso entender as vantagens, né, o peso e as desvantagens, o preço. Isso daqui ficou muito bom, que é isso. As vantagens que eu tenho que tomar influência, crescimento organizacional, desenvolvimento de equipe e visão estratégica. Gente, eu já trabalhei numa empresa que tinha muitos profissionais trabalhando ali como especialista, mas quando eu fui para coordenação, o dono da empresa me conhecia pelo meu nome, e era uma empresa gigante. Então, de fato, tem essa vantagem, né? Maior influência, crescimento, mas quando nós falamos de balança, eu tenho que lembrar, do mesmo jeito que eu tenho o peso, né, da positivo, eu tenho um desafio e o preço. Alta pressão, gestão de conflitos constantes, responsabilidades primárias pelos resultados e necessidade de tomada de decisão difíceis. Eu já fui coordenador numa empresa que da coordenação para cima era assim, uma guerra, era bem complexo, é o famoso tiro, porrada e bomba. Só que quem estava dos cargos de operação para baixo era um paraíso. As pessoas não tinham noção como era ruim trabalhar naquele lugar, porque eles não tinham contato. Então, isso daqui mostra muito bem isso, dependendo do seu cargo, dependendo do momento que você está e aonde você está, você vai literalmente ali lidar com palavras, com porradas. Não estou falando agressão física, mas no sentido figurado, né? E cabe também a um bom gestor blindar sua equipe e filtrar. Peraí, eu não preciso chamar alguém que está ali lá na base para receber essas palavras. Eu posso receber e depois eu vejo o que eu faço. Então, eu preciso pensar nisso também. E aí, quando fala do especialista, né? O mestre da profundidade. Então, lembra, quando tem uma outra coisa que deveria estar até aqui no material, eu acho que não acabou não colocando, mas o conhecimento em T, né? Então, aqui em cima, eu sei de tudo um pouco. Só que quando eu pego essa parte central, eu sou profundo. Então, um especialista, ele é isso. Eu até mostrei esses dias, né? Eu fui do controle de infecção durante muito tempo e eu ia para o centro cirúrgico fazer visita técnica. Então, eu fui sócio, né? Tem a Associação Brasileira de Enfermagem de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização, a famosa SOBEC. Eu fui afiliado na SOBEC durante um bom tempo. Por quê? Porque eu fazia visita técnica no centro cirúrgico. Então, tecnicamente, eu tinha que responder algumas coisas. Então, o conhecimento profundo. Eu ia fazer visita na UTI, então tinha que conhecer os protocolos, eu tinha que conhecer a rotina. E aí a gente precisa lembrar disso, né? O motor interno, né? Quem escolhe. Então, gostar de estudar e buscar aprofundamento. Querer ser referência, né? A pessoa tem que querer, porque valorização, qualidade técnica e mover-se resolver problemas complexos. Quando você é um especialista, vou falar o exemplo lá do controle de infecção. Está tendo um surto. Então, quando você é um especialista, você vai estar em destaque. Você vai estar em evidência, tanto para as coisas boas, quanto para as coisas ruins. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? E aí as áreas, né? Então, auditoria, qualidade, UTI, centro cirúrgico, pesquisa, educação. Aqui não tem tantas quando a gente fala da intra-hospitalar. Eu tenho um material, se você quiser, se eu não me engano, tem 15 áreas de especialidades intra-hospitalar. E não estou falando da assistência, viu? Só dos cargos administrativos. Tem bastante coisa. Eu posso mandar para você. E quando a gente para ver, né, a anatomia do especialista, atualização constante. Então, quando nós falamos dessa, né, atualização constante, é de
a pessoa tem que estar atualizada. De novo, eu tenho um guia aqui, ó, eu tenho esse de 2017, eu tenho de 2018 e 2019. Depois eu parei, porque eu parei de trabalhar, mas assim, tem que estar atualizado. Certificações, vai ter que estudar, vai fazer bastante curso. Produção científica, gente, eu tenho um artigo científico que, na época que teve uma onda muito grande de dengue, se eu não me engano, em 2015, 2016, nós fizemos até uma ala separada no hospital só para atender pacientes com dengue, e aí eu participei disso, isso virou um trabalho científico que foi até apresentado num simpósio. Eu tenho essa produção. Quem é especialista vai ficar responsável pelos protocolos. Então, lembra, atualização, nossa, lançou um protocolo novo, lançou uma mudança, você vai ter que ter isso. Tem as outras coisas, mas a anatomia maior é isso. E as vantagens e o peso, né? Reconhecimento técnico, autoridade inquestionável. Normalmente você é uma autoridade, então é muito difícil alguém te questionar. Alta empregabilidade, diferenciação clara no mercado. E isso é real. Lembra, gente? Enfermeira assistencial, um técnico assistencial, todo mundo é. E detalhe, tá? Não é especialista só enfermeiro, o técnico também é especialista. Existe aí as formações complementares que um técnico de enfermagem ele pode se especializar em saúde ocupacional. Então pensa, uma enfermeira com grande experiência em saúde ocupacional, um técnico com grande experiência em saúde ocupacional. Ele pode aí ter toda essa construção de autoridade. E a empregabilidade vai junto, porque cada vez mais as pessoas estão muito generalistas e muitas vezes até sendo generalistas ruins e poucas pessoas são especialistas. Então, eu não vou aqui falar o que é o melhor, o que é o pior, mas lembra disso, dependendo da sua especialidade, você vai ser literalmente caçado pelo mercado. E aí, ó, o desafio preço, né? Exigência de atualização constante, então tem que estar sempre atualizado, necessidade de múltiplas especializações, dependendo. Então, lembra? Eu, como controlador de infecção, eu tinha que ir no hospital inteiro fazer visita técnica, eu precisava estudar o hospital inteiro. Que nem eu tenho muito conhecimento de hotelaria. Existe uma especialização para enfermagem de hotelaria, que eu nunca fiz, mas eu conheço bastante. Tenho amigos que trabalham com hotelaria. Teve um dia que eu estava discutindo um caso com uma amiga minha sobre hotelaria, e ela falou: Nossa, Beto, você estudou essa área? Eu falei: estudei porque eu precisava fazer a visita técnica, então eu tinha que estudar. Mas eu conheço muito de lavanderia, de todos os processos da higiene do hospital, bastante coisa. Então a gente precisa sempre estar estudando. Mercado altamente competitivo. Então lembra, do mesmo jeito que tem muita gente diluída que é generalista, dependendo do tipo de especialização que você tem um grupinho ali que vai estar uma briga acirrada. Então, do mesmo jeito que eu tenho alta empregabilidade, eu posso ter um mercado que tem uma alta competitividade. E isso é importante. Risco de ficar restrito a uma área. Isso também é importante. Porque, dependendo da sua especialização, você só vai trabalhar naquilo. E aí é engraçado porque aonde o controle de infecção me levou, né? Eu tenho algumas especializações, mas o controle de infecção foi a primeira. Eu fui professor convidado de graduação e de pós-graduação por causa do controle de infecção. Eu entrei em algumas áreas por causa do controle de infecção. Então, depende muito. O que a gente precisa entender é, independente se eu fosse especialista ou generalista, eu tenho que entender que eu preciso lembrar que eu tenho que cuidar da minha empregabilidade no mercado, isso é fato. E aí, né, matriz de contraste, qual é o seu centro de gravidade? Então, para onde você vai? Quando nós falamos do foco principal, o generalista, o sistema e as pessoas, o especialista, o problema e a técnica. Quando a gente fala de reação ao conflito, né, mobilização, equipe e delegar, né, é o gestor. No especialista, mergulhar na pesquisa e resolver. Métricas de sucesso, resultado do time e indicadores, qualidade, precisão e inovação. Status ideal, né? Líder influente e referência técnica. Então a gente precisa entender isso. De novo, gente, eu estou na enfermagem aí faz um tempo e sempre eu gosto de falar a mesma coisa para todo mundo, desde a pessoa que acabou de começar a estudar até a pessoa que já está um tempo na área.
Quando eu falo de CME, eu vou lembrar um nome que, assim, sempre vai estar aqui, que é a Kazuko. Apesar que ela tá aqui dentro como especialista, com certeza. Kazuko, para quem não sabe, é uma enfermeira, se não me engano, ela é da não sei se é da Escola Paulista de Enfermagem ou da Santa Casa, eu sei que ela é de alguma escola, que ela também forma muita gente. E ela é referência em CME. E aí, pensa nisso. As áreas que você passa, as áreas que você estuda, cadê os especialistas? Cadê as pessoas que, que você fala, nossa, eu vou estudar tal área e a minha referência nessa área é fulano? Cadê isso? A gente precisa começar a entender. Porque cada vez mais o que eu vejo é que está muito solto, não tem tantas pessoas especialistas nesse sentido. Então, assim, tem espaço. Se falta, é sinal que eu posso, tô procurando o nome da Kazuka aqui só porque eu falei, não tô achando. Se, se eu posso estudar, me especializar, é sinal que tem espaço para ser referência. Então, eu preciso entender isso. Eu posso estudar numa área e eu posso literalmente virar especialista dessa área. Mas na maioria das vezes, quando eu falo sobre esse tema, eu vejo que as pessoas acabam fugindo, falam, não, não quero chamar atenção, eu quero fazer o meu trabalho ali escondidinho e ir embora. Então a gente precisa começar a entender aqui, ó. Aí aqui, ó. A Kazuko que eu falei está como revisora técnica e coordenadora. É Kazuko Ushikawa Graziano. Tipo, ela é professora, doutora, com certeza é livre docente também, porque ela, né, estuda há muito tempo. E aí, é isso que a gente precisa entender. Tem espaço. Se eu quero ser referência, tem espaço. Quando fala do seu norte, né, pensa, sempre isso, né? O que mais me motiva, eu tenho que pensar, pensando no trabalho. Aqui a gente podia falar até um pouco de Kigawa, né? Que é aquilo lá do a minha vocação, o que eu gosto de fazer, o que o mercado paga. Mas pensa nisso, aqui é mais uma análise, né? O que eu gosto de fazer, o que me motiva. Quando surge um desafio, para onde eu vou? Recebo mais elogios, pô, então eu preciso entender isso, né? Prefiro dedicar meu tempo lá e meu objetivo é. Então, assim, aqui é para pensar nisso, né? Para onde eu vou, para onde. Porque eu preciso entender que talvez, lembra disso, eu tenho colegas que eles são especialistas em algumas áreas, mas não é a área que o coração bate mais forte, não é a área que o olho brilha, mas é ali que, né, é ali que está trabalhando. Tem colegas que têm verdadeiros hobbies que eles são muito elogiados, mas o hobby não vai dar dinheiro. Mas o que ele faz ele não gosta, mas ele também é bom. Então a gente precisa, de novo, não tem certo, não tem errado, mas é para pensar. E aqui decodificando o perfil, né? Maioria da tendência do generalista. Então, vetor do desenvolvimento. Tem que pensar nisso, né? E a tendência do especialista. De novo, gente, aqui é uma conversa para começar a pensar e começa a fazer isso. Uma pergunta boa quando eu faço para meus clientes. Como você se vê daqui 5 anos? Você vê trabalhando com seu foco, né, na parte de liderança, gestão, negócio, estratégia, ou você pensa mais, né, nas especializações, certificações, pesquisa, excelência técnica absoluta? Isso é bom caminho até para entender, porque pode ser que você pode ser um verdadeiro camaleão, né? Você pode ter tudo. E aí nós precisamos mapear e ver o melhor caminho. Mas pode ser que, de fato, você tem claro para o caminho que você quer ir. E uma vez que eu sei para onde eu quero ir, para onde eu quero ir, eu tenho que começar a me especializar para aquelas partes, né? E aqui o ponto de inflexão, né? Você está construindo a carreira que deseja intencionalmente ou apenas sendo arrastado pela oportunidade? De novo, gente, como eu gosto de usar as músicas, né? Você está no famoso deixa a vida me levar, vida leva eu, ou você está construindo? O seu, o seu perfil natural, generalista ou especialista, combina com a cadeia que você ocupa hoje, né, com a cadeira? Será que você está já numa cadeira? Será que você já está naquilo? Ou você ainda nem chegou nisso ou nem parou para construir isso? E o que está faltando
desenvolver hoje para chegar no cargo que você quer amanhã. Então pensa nisso, gente. A maioria do meu trabalho, eu gero reflexões, eu gero motivações, eu gero a pessoa parar para ver. Por isso que de vez em quando as pessoas falam, ai, o trabalho de Obed me trouxe uma luz, foi um farol, mas é para parar para entender isso, onde eu estou hoje, sabe? Para onde eu vou, o que eu quero, porque, de novo, tem muita gente não está vivendo, está sobrevivendo, e quando você fala, fulano, faz quanto tempo que você não para ver isso, que você não para olhar a sua carreira, que você não faz um planejamento? A pessoa nunca fez. Então, nós precisamos ter esse momento para entender aonde eu estou, para onde eu quero ir. E o mais importante, o que eu preciso fazer para chegar lá? Isso é importante. E aí, o próximo passo, né? Haja com intenção. Lembra, gente, eu sempre começo e termino os meus treinamentos e os meus atendimentos falando do PDI. Eu preciso ter um plano de desenvolvimento individual e eu preciso planejar, desenvolver e implementar, colocar em prática. Então, assim, isso é muito importante. A carreira não cresce apenas pelo tempo de experiência. O que eu mais estou pegando no mercado em relação aos meus clientes de atendimento, eu não estou atendendo muito recém-formado. Eu estou atendendo profissionais que estavam há muito tempo no mercado, que não cuidou adequadamente da carreira e que se viu passando necessidade de arrumar emprego. Então, isso que a experiência vai te garantir muita coisa, depende. Dependendo como você fez e como você construiu sua experiência, talvez não. Então, de novo, a carreira não cresce apenas pelo tempo de experiência, ela cresce pela clareza das escolhas e pelo desenvolvimento das competências certas. Gente, pergunta, chama alguém que já está lá onde você quer ir, fala, fulano, como que você fez? O que que você fez? Por que você fez? E aí eu vou ter um caminho mais claro, eu gosto muito de fazer a analogia do mapa do Waze, que assim, para ter o Waze hoje, tem um satélite, né? Mas dependendo se você usa o mapa, alguém passou lá, alguém já andou por esse caminho, alguém já fez toda essa jornada. Eu não preciso ser um desbravador, não, eu vou perguntar como que você fez tal coisa, por onde você foi, o que que você fez? E aí eu começo a entender isso, e uma vez que eu entendo os caminhos, falo, opa, então para o meu perfil é melhor ir para aquele lado. Não, não. Para o meu perfil é melhor ir para o outro lado. Então a gente precisa começar a entender isso, entender rápido. E aqui só para terminar, né? Não deixe a sua carreira ao acaso. De novo, é sua carreira, né? Construa hoje o seu PDI para formalizar o seu perfil. A gente precisa ter isso claro, mapear as competências que faltam e crescer a sua evolução profissional. De novo, é uma evolução, sabe? Eu preciso ter o caminho claro, eu preciso estar caminhando, sabe? E o mais importante, a caminhada é sua, você que vai fazer. Então, assim, cuida disso, presta atenção, não terceirize. Gente, o que eu vejo de pessoas terceirizando a sua carreira, terceirizando a sua evolução, não. Seja egoísta com a sua carreira, cuida da sua carreira, se planeja, se programe, tenha um propósito de, não, eu quero chegar em tal lugar. Porque muitas vezes eu vejo isso, as pessoas se perdem no meio do caminho, e isso é muito ruim, tá? Então, entenda isso, tem uma bifurcação. Se você pegar em algumas literaturas, tem até outros tipos de carreira, mas hoje eu foquei na carreira em Y. Ou eu vou ser generalista, e aí tá ligado à gestão pessoas, ou eu vou ser especialista, conhecimento técnico, né? Eu vou ser ali um consultor, um especialista, e isso tudo vai ter crescimento, vai ter mercado, mas eu preciso entender isso rápido, porque a partir do momento que eu entendo, eu sou intencional. Gente, nós precisamos ser intencional, nós precisamos fazer acontecer. Não dá para ficar esperando. É isso. Porque, olha, o ano começou ontem e nós já estamos no mês 8, sabe? Assim, ó, passou, você piscou, passou. Há pouco tempo estavam falando, né, carnaval, Copa, daqui a pouco as eleições, o ano acabou. E o tempo está passando, o tempo não espera. Então, nós precisamos entender o que eu estou fazendo, o que eu estou estudando, a minha rota, o meu caminho vai me levar para o lugar que eu almejo ou talvez vai me distanciar do lugar que eu quero. A gente precisa pensar nisso.